Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Os 12 Trabalhos de Hércules de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a parte de hoje, que é os bois de Gerião, parte 5, a boiada. Hoje temos duas ilustrações. Vou mostrar daqui a pouco. A boiada. Enquanto esperavam pela volta de Hércules, os outros, lá na praia, ouviram mais coisas do império de Netuno contadas pelo Visconde. Como sabia coisas do raio do Sabugo? Antes de Netuno, quem era o dono do mar? Perguntou Pedrinho. Antes, era Nereu, filho do oceano e da terra. Nereu desposou Dórios e teve 50 filhas. As tais herdeiras que mais tarde a deusa Flora admitiu em sua corte e transformou em Náiades, Dríades e Nepeias. Admitiu-as para quê? Para que tomassem conta do riquíssimo tesouro do seu império. Estas ninfas casaram-se com filhos de Tritão e passaram a morar nas grutas cheias de avencas e samambaias, nas úmidas barrocas dos rios, nas clareiras das matas, onde folgam os faunos e silvanos. Logo que Netuno se sentou no trono das águas, outorgou ao velho Nereu o dom de tomar as ninfas que quisesse. Nereu tornou-se também um hábil adivinho. Foi ele quem previu a queda de Troia. Mora num recanto do mar Egeu, rodeado de muitas nereidas que o divertem com cantos e danças. É um velho muito calmo, muito justiceiro e moderado em tudo. Tem olhos verdes e barba cor do céu. Pedrinho perguntou ao marinheiro se por acaso havia visto alguma nereida. Sim, respondeu Tirso. Vi duas numa praia da ilha de Nachos. E as tais Dríades e Nepeias? Também viu alguma? Muitas. As Nepeias são as ninfas das campinas e as Dríades são as ninfas das árvores. Cada velha árvore da floresta tem a sua dríade morando ali. Pedrinho mostrou-se cético nesse ponto. Está aí uma coisa que estou vendo. Pois vi muitas, como também já topei com várias dríades. Sabe o que é isso? Eu não. Quais são essas? As que moram dentro das árvores. Quando derrubam as árvores, elas se libertam e ficam vagueando pelas redondezas. Lúcio e o centaurinho pouco falavam, mas ouviam com a maior atenção. Súbito, meio a meio tomou a palavra e disse: Eu também tenho visto inúmeras. O mundo está cheio dessas criaturas. E como são lindas! Perto da praia havia uma floresta de árvores muito antigas, quase que só carvalheiras e castanheiros seculares. Pedrinho olhou. Será que naquela mata há dríades? Claro que há, respondeu Tirso. Nunca houve floresta sem dríades. E se fôssemos lá para ver? Foram. Pedrinho no lombo de meio a meio, o Visconde montado e Lúcio. Que mata linda! Velha como o mundo. Aqueles carvalhos deviam ter 1000 anos. O frescor ambiente parecia um sorvete evaporado. Não entendi a referência. Se você entendeu o que ele quer dizer com isso, coloque nos comentários aqui embaixo. E tudo na penumbra, com sombras mais espessas aqui e ali. E, de vez em quando, um raio de sol que furava o dossel de folhas e vinha numa lista bater no chão. Troncos musgosos, parasitas e aquele silêncio majestoso das grandes árvores seculares. Olhe lá, exclamou Lúcio apontando para certo ponto. Há uma dríade daquele tronco está sentada em cima dele.
Pedrinho olhou. Realmente lá estava, a pequena distância, um tronco tombado, já de muitos anos. Todo orelhas de pau e outros cogumelos de cor empalamada, e avencas e samambaias. Tudo isso o menino viu, mas foi só. Vejo pau podre e nada mais. Lúcio escondera-se numa moita para não assustar a madríade e continuou a apontar com os olhos, dizendo: pois lá está sentadinha no velho tronco morto. Nele habitou até o dia em que a velha árvore caiu. Libertou-se então e não sai das imediações. Passeia, dança, brinca, depois volta a sentar-se no tronco que nem borboleta. E como ela? Linda, respondeu Lúcio com ênfase. Muito diáfana, usa um lindo véu finíssimo sobre o corpo e na cabeça uma coroa de flores silvestres. Não pode existir nada mais delicado que uma dríade. Parece um sonho de leveza. Pedrinho olhava e não via coisa nenhuma. Perguntou ao centauro. Também vê alguma coisa meio a meio? Como não? E olhe, acaba de levantar-se. Parece que pressentiu a nossa presença. Vai fugir. Fugiu. O Visconde também nada vira. Por quê? Talvez porque você não seja um desse nosso tempo, sugeriu o asno. Talvez os olhos de vocês tenham perdido a faculdade de ver certas coisas. Eu vejo perfeitamente as dríades dos bosques. Olha lá, lá está uma saindo daquela touceira. E apontou com a língua. Meio a meio confirmou a afirmação de Lúcio. Havia sim aparecido outra representante dessas belas almas da natureza. E justamente a alma da mais velha árvore daquele bosque. Súbito, fugiu com extrema agilidade e leveza. É que pressentia a aproximação de um fauno. Meio a meio Lúcio viram por ali outras amadríades, vários faunos e 3 silvanos, sem que Pedrinho e o Visconde enxergassem coisa nenhuma. Não há maior lástima que ter olhos modernos. Quando saíram da floresta, avistaram lá ao longe uma grande ponta de gado. Era Hércules que vinha vindo com os bois de Gerião. Correram-lhe ao encontro ansiosos por novidades. Então, exclamou Pedrinho, como foi a coisa? A maior das canjas, respondeu Emília. Orientei Hércules e foi só zás tras nó cego. Matamos o pastor de 2 cabeças, matamos o dragão e depois matamos o tal rei. Hércules foi leal. Não achou que Emília estivesse a gabar-se. Confirmou todos aqueles amos. Ajudou-me muito desta vez, sim, disse ele. A sua descoberta do antro exato em que se escondia o dragão foi elemento decisivo da minha vitória. E a ideia de ferrer Gerião nas pernas em vez de na cabeça e no peito, como me pareceu certo, foi a melhor ideia de Emília até hoje. E aqui na ilustração temos... Vamos ver quem é? Meio a meio, Pedrinho, o Visconde e Emília. Não dá para ver bem porque tá numa cor só. Então não dá para ver os detalhes. Porque tá muito pequenininho. Mas estão na beira da praia junto a um rochedo. E o que vai fazer com esses bois todos? Entregá-los aos donos. Para a Mecena só levo 10. Outra lembrança ótima cada Emília. Hércules ordenou a Tirso que fosse espalhar pelas redondezas a grande notícia do fim trágico de Gerião, e que os donos dos bois aparecessem para recebê-los de volta. E agora, disse Hércules, mudando de assunto. Já sei, quer comer, berrou Emília, mas dessa vez o centaurino não tem necessidade de sair pelo mundo a cata de carneiros. Assa um boi de Gerião e pronto. À tarde só havia ali cinzas e ossos. Os mugidos em tom de lamento dos bois de Gerião choravam a morte de um companheiro, mas o herói arrotava feliz. Nesse dia não houve mais nada. Ficaram por ali a digerir boi e logo que anoiteceu dormiram como anjos de papo cheio. No dia seguinte, logo cedo, começaram a chegar as vítimas dos roubos de gado. Que alegria! Como se confessassem agradecidos ao herói pelo tremendo bem que eles tinham feito. Gerião era a desgraça da zona. Já de anos vinha fazendo a vida ali um inferno. Depredava os campos vizinhos para apossar-se do melhor.
A gratidão daqueles homens era tanta que prometeram erguer ali um templo a Hércules, o seu grande benfeitor. O herói mandou que fossem apartando o gado de cada um. De sua parte, eles tomavam 10 vacas para satisfazer a vontade do rei de Micenas. E agradeçam isso cá a minha dadeira de ideias, disse no fim do discurso. Se não fosse a sua sugestãozinha tão razoável, eu levaria todos esses bois para Eristeu. Os homens vieram agradecer a Emília com promessas de, no futuro templo de Hércules, construir também um altarzinho em sua honra. E com que nome devemos venerá-la, gentil menininha? Emília, Marquesa de Rabicó, respondeu ela com toda a lambetice. Naquele dia não se cuidou de outra coisa senão separar os bois deste ou daquele sob a fiscalização de Agatirso. E no dia seguinte cuidaram da volta. A viagem para o continente foi através do mar Egeu. A viagem para o continente através do mar Egeu teria sido um encanto se não fosse o inevitável enjoo do herói. Lá ficou ele novamente caído na proa, de olhos muito brancos, mas morto que vivo. Agora responde, onde é que fica a proa do barco? Se você sabe, coloque nos comentários aqui embaixo. Quero ver quem é o primeiro a responder corretamente. Entre mentes, os pica-paus assistiram a um espetáculo que nunca supuseram possível. A passagem de Netuno e Antitrife em seus carros. Quem primeiro viu qualquer coisa lá muito longe foi, como sempre, Emília. Estou vendo. Será baleia? Será navio? Uma coisa estranha lá bem longe. E apontava. Todos olharam naquela direção e realmente viram algo estranho e incompreensível. Só depois que o mistério se aproximou é que compreenderam. Foi um deslumbramento. Netuno, o carro de Netuno. E era mesmo. Netuno ia passando em seu maravilhoso carro de cavalos marinhos de crinas de ouro. Como eram majestosos! Vinham nadando e expandando a água com as mãos dianteiras, que erguiam e desciam como para cavar. Em vez de cascos, tinham pés de palmípedes. A carruagem era de deslizamento como os trenós. O deus do mar vinha imponentemente sentado com o tridente na mão esquerda e a direita estendida para as águas em gesto de acalmai-vos diante de vosso deus Poseidon. À frente rebolavam inúmeros delfins brincalhões, e de um lado e de outro, diante e atrás. Volta e meia emergiam carantonhas de estranhíssimos monstros do mar. Os pica-pauzinhos estavam maravilhados. Nunca lhes passou pela cabeça a possibilidade de assistirem a um tão grandioso espetáculo. Pedrinho gostou imenso do tipo de Netuno, com aquelas longas barbas verdes como algas e o diadema. Emília regalou-se com os cavalos marinhos de pés de pato. Agatirso caíra em êxtase. Ele, o marinheiro, um homem do mar, ver o grande deus da água em toda a sua pompa, isso era arrasador. Lúcio ficou o tempo todo de boca aberta e as orelhas espetadas para cima como espeques. Meio a meio era todo olhos. Diante do carro de Netuno passou de Anfitrite, mais lindo ainda. Era uma enormíssima concha de nácar puxada por muitas parelhas de delfins, alvos como a neve. Emília bateu palmas e deu gritinhos como se aquilo fosse um carro de préstimo carnavalesco. O Visconde chamou-lhe a atenção. Cuidado com essas deusas. São muito desconfiadas e por qualquer coisinha castigam os humanos. Palmas lá no nosso mundo é aplauso. Aqui pode ser vaia. O mar, amansado pelo gesto de Netuno, estava que nem um espelho, sem menor encrespamento da superfície. Em espelho assim, o céu se reflete tão lindo que quem olha só vê céu em cima e embaixo. Só Hércules não viu coisa nenhuma. Quando caía naquele enjoo, nada no mundo, nem Emílio interessava. Quem quiser saber o que ele sentia, vá viajar de barco e enjoe. Eu já viajei de barco, mas não enjoei. Então não posso saber o que ele sentiu.
Se você já aconteceu com você, coloque nos comentários aqui embaixo. Estou curioso para saber a resposta. E também quero saber os comentários de sua viagem de navio, se foi bom, se foi ruim, gostou, não gostou, se enjoou, não enjoou, por aí vai. E qual outra coisa que quer comentar, ok? Que alívio quando o barco desceu a âncora num porto do continente. Pedrinho tomou assim o desembarque dos bois e a sua condução até Mecenas. Boi caminha pelos próprios pés, mas tem de ser tocado. E eles lhe viraram tocadores de gado. Pedrinho seguia à frente no lombo de meio a meio. Emília em Lúcio e o Visconde no Picuá vinha atrás, em companhia de Hércules. Volta e meia Pedrinho o boiava, isto é, cantava um som monótono, como via fazer nas fazendas de gado vizinhas de Dona Benta. O comboio seguiu beirando a praia, com o azul do mar Egeu de um lado e a costa do outro. Súbito gritou Emília. Um gavião, uma ave qualquer esquisita, e apontava para o céu. Todos olharam, inclusive os bois, e realmente viram a atravessar o Egeu. Muito alto no céu, uma grande ave. Vinha na direção deles, mas subindo sempre. De repente houve qualquer coisa porque a ave vacilou e pererecou lá em cima, perdeu o equilíbrio e começou a cair. Levou bala, gritou Emília. Vem caindo. Sim, vinha caindo com velocidade crescente e afinal caiu no mar bem perto da praia. Que será? Exclamava Pedrinho. Ave não é. Me deu a impressão de um paraquedista sem paraquedas. Como um panto negro, um paraquedista boiava sobre as ondas que o vinham trazendo à praia. A torcida foi grande para que chegasse logo. Era um homem, era um náufrago do espaço. E talvez ainda estivesse vivo, apenas desacordado. Quando o corpo trazido pelas ondas deu à praia, todos correram-lhe ao encontro. Que esquisito! Um homem com uns restos de asa nas costas. Os Visconde pôs-se a aplicar no náufrago as regras clássicas de socorro aos afogados, consistentes em restabelecer O Visconde pôs-se a praticar no náufrago as regras clássicas de socorro aos afogados, consistentes em restabelecer a respiração interrompida. Todos ajudaram, e tanto fizeram que o náufrago respirou, a princípio entreacordamente, depois com maior regularidade. Enfim, em seguida abriu os olhos, ficou uns minutos assim tonto, por fim falou. Onde estou eu? Entre amigos, respondeu Pedrinho. Sente-se mal? Quem é você? O náufrago gemeu com expressão de sofrimento. Não havia dúvida que ele estava muito machucado da queda. Diga o seu nome, insistiu Pedrinho, e o náufrago com voz débil. Ícaro, filho de Dédalo. Dédalo, o construtor do labirinto de Creta? Sim, gemeu o infeliz. Oreminos encarcerou-me lá com meu pai, mas sem que meu pai soubesse. Procurei encontrar-me com ele inutilmente. Aquela infinidade de corredores me atrapalhava de um modo horrível. Está claro, observou Emília. Sem carretel aquilo não vai. O náufrago arregalou os olhos. Sim, continuou Emília. Estivemos com o senhor, seu pai, lá no labirinto, no dia em que Teseu matou o Minotauro. Depois salvamos Teseu, também atrapalhado com os infinitos corredores. E saímos todos, mas Dédalo não parecia desconfiar que seu filho estivesse no labirinto. Não nos falou coisa nenhuma. Não podia saber, puseram-me incomunicável. E como saio daquele horror de prisão? Pelo ar. Pelo ar? Aqui na ilustração temos a segunda ilustração de hoje. Emília e Pedrinho indo a acudir Dédalo na beira da praia. Se bem que aqui ele está num rochedo, não na beira da praia. Será que o ilustrador se enganou? Fica um mistério. Ícaro explicou. Havia por ali nos escuros muita coruja e muitos morcegos. Pus-me a juntar penas de coruja e asas secas de morcegos mortos. Depois descobri uma colmeia de abelhas lá no canto. Com o mel fiz uma grande bolota de cera. Foi nesse momento que me veio a ideia.
normal. Quem é que nunca pensa assim, vê um bando de aves, começa assim, vou juntar um saco de penas e uma bola de cera. Que ideia de voar! De armar com as penas de coruja, as asas de morcego, um grande par de asas que se ajustasse aos meus ombros. Depois faria como as aves. Batia as aves e saía voando. Nota, isso é uma história. Não tente fazer isso em casa que não vai funcionar. Mas essa ideia veio quando esteve fazendo a bolota de cera, para que juntou as penas de coruja, que saber Emília, que era muito meticulosa. Não foi já com a ideia de par de asas? Não, juntei aquelas penas para fazer um colchão. A ideia de voar veio com um pelote de cera. Mas que tem a cera com as penas? Não estou entendendo. É que eu podia construir o meu par de asas com as penas de coruja e as asinhas de morcego emendadas com cera. E conseguiu. Sim, construí um excelente par de asas que me permitiu escapar do labirinto e voar por sobre o mar Egeu. Voei perfeitamente até certo momento. Depois tive uma lembrança desastrada. Ir subindo para espiar bem de perto o carro de Apolo. Nós vimos a subida e estranhamos, observou o Visconde. Para aterrissar aqui não havia necessidade de subir tanto. Eu sabia disso, mas a curiosidade de ver de perto o carro de Apolo me dominou. Fui subindo e à medida que ia subindo aumentava o calor dos raios do sol. Súbito, senti que a cera que ligava as penas de coruja ia amolecendo. Precipitei-me na descida. Era tarde. Uma pergunta, por que ele não se queimou? Por que ele não ficou queimado com calor? Mais um mistério para explicar nos comentários abaixo. As penas se desagregaram, minhas asas se desfizeram derretidas e eu caí. Teve muita sorte de cair na água do mar. Se caísse em terra, estava agora com um sapo que foi à festa do céu. E agora? Ícaro, cada vez mais arquejante, não teve forças para responder. Foi fechando os olhos e morreu. Hércules estivera ali todo o tempo a acompanhar a cena e a ouvir as últimas palavras do filho de Dédalo. Comoveu-se com o passamento do rapaz. Bom, disse por fim, temos de enterrá-lo com todas as honras. E foi ele mesmo abrir uma pequena elevação da costa o túmulo de Hércules. E foi ele mesmo abrir numa pequena elevação da costa o túmulo de Ícaro. Enterraram-no à borda grega. Hércules colocou uma laje em cima, na qual Emília escreveu: aqui jaz Ícaro, o pai da aviação errada. O pai da aviação certa. Sem cera nem penas de coruja é outro. Fim da cerimônia fúnebre. Pedrinho boiou e a caravana pôs-se novamente em marcha. Emília ia contando ao asno Lúcio as proezas da aviação moderna. Nem queira saber, Lúcio, o horror que essa invenção nos saiu. Aos tais aviões, umas aves de metal aperfeiçoadíssimas que voam de todos os modos possíveis. E a todas as alturas, e de lá arremessam sobre as cidades enormes bombas. Que é bomba? São cilindros de ferro ocos cheios de TNT. Que é TNT? Um explosivo. Que é explosivo? Uma coisa em pó que explode, isto é, arrebenta, pega fogo, faz bum e escangalha tudo em redor. Derruba casas, manda gente despedaçada para o beleléu. O horror dos horrores. E para que isso? Indagou o asno surpreso. Não sei, Lúcio. E também não sabem os próprios homens que fazem isso. Há lá as tais guerras mundiais. Primeira e a segunda. Até o momento não teve a terceira. E espero que não tenha. De 20 em 20 anos rebenta uma, e todos os países entram na dança, uns a destruírem e incendiarem a cidade dos outros e a matarem todos os homens jovens e perfeitos. E os imperfeitos? Aos velhos, doentes e aleijados, a esses não acontece coisa nenhuma. Ficam em casa, lendo jornais e ouvindo do rádio. Para a matança só são remetidos os perfeitos de corpo. Se um tem um defeitozinho qualquer na vista, por exemplo, já não serve.
Será mesmo? Fica um mistério. O asno achou muito estranho aquilo. O razoável seria mandar para matadouros velhos estropiados e deixar com vida os moços perfeitos. Manifestou essa ideia, e depois quis saber quem é que lançava os países uns contra os outros. Ninguém respondeu Emília. Todos os chefes começam dizendo que só querem a paz, a paz, a paz. Só falam em paz, não querem a guerra. E o povo, está claro, também não quer a guerra, porque na guerra quem morre e paga o pato é o povo. As mães não querem a guerra porque perdem seus filhos. As irmãs não querem porque perdem os irmãos. As noivas não querem porque perdem os noivos. Ninguém, absolutamente ninguém, quer a guerra. Mas a guerra vem. Como vem? Vem por si mesmo. Começa, estoura, arrebenta. Lá um belo dia a gente abre o jornal da manhã e lendo umas letras desse tamanho. Rebentou a guerra. E logo depois está o mundo inteiro dentro da guerra, com os aviões derramarem bombas do céu e com a matança embaixo feita cientificamente por meio de maravilhosas máquinas de matar, criadas pelos maiores gênios do mundo moderno. Como a bomba atômica, também foram os grandes gênios da época que a criaram. Podiam ter criado uma coisa melhor. E depois da matança, quando se cansam de matar e os navios estão todos no fundo dos oceanos e as cidades são montanhas de cacaria, só se ouve o choro de milhões e milhões de mães e irmãs e noivas e esposas, e já não há casas onde o povo morar e nem há pão para o povo comer, e a miséria fica o horror dos horrores, então a guerra para, vem a paz. E sabe que é a paz no mundo moderno, Lúcio? Apenas um descansinho para o desfecho de nova guerra. O asno de ouro estava com todos os pelos arrepiados e a dar graças ao Olimpo de viver naquele tempo. Então o mundo moderno ficou em sua cabeça como a imagem do pior dos infernos. E você, concorda ou discorda? Coloque nos comentários aqui embaixo sua opinião sobre o assunto. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga pelo menos um inscrito para o canal. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma parte da história e melhor possível.